16 minutos para as 4 horas. Notícia na tarde na CBN Diário. Falamos muito da questão da violência, dos ataques ao setor de segurança, enfim, dessa preocupação de todos. Vamos terminar o programa com um assunto um pouco mais leve, um assunto interessante. Psicologia do esporte ajuda na superação de atletas. E a psicóloga do esporte, Silvia Deschamps, está aqui, é uma especialista nesta área no estado de Santa Catarina. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, boa tarde. O coaching tem conquistado um grande espaço nessa área, né? O coaching é um aperfeiçoamento para quem é um profissional de psicologia. Dá para colocar assim? Qual é o diferencial dele da psicologia? Então, ele é um método, né, que auxilia as pessoas no processo de mudança, tá? Então, na verdade, ele pode ser considerado uma abordagem a ser trabalhada pelo psicólogo. O grande diferencial, assim, que eu percebo do coaching, já que eu venho da formação da psicologia, é que ele é um trabalho bem diretivo, bem breve, bem focado, né? E o que diferencia basicamente o trabalho é que o coach, que é o facilitador do processo de mudança, né, do coaching, ele não faz julgamento sobre o cliente. Então, ele simplesmente ajuda, tá? Não é uma terapia? Não. Ele é diferente, apesar de ele ajudar no processo de mudança, ele não é uma terapia, tá? Ele diferencia da terapia nesse sentido. Ele auxilia, por exemplo, através de um método, de uma técnica que a gente utiliza, que é a descoberta orientada, a autodescoberta orientada, através de questões reflexivas. Então, o próprio cliente vai buscando as suas respostas, né, para as suas questões. E esse é o grande, uma das técnicas muito poderosas desse método. Tá? Vai se apoiar nas questões fortes da personalidade, tentar melhorar o que é considerado frágil. Sim, e por aí vai. Porque ele parte do princípio que a gente pode estar sempre em melhoria contínua, tá? O aperfeiçoamento, né, da gente como pessoa, como profissional, porque ele atua não só, né, que tem uma área dentro do coaching que chama life coaching, né, que é o coaching pessoal, mas ele atua, por exemplo, com profissionais de várias áreas. Então, seja no esporte, seja na área empresarial, né, seja na área de qualidade de vida e exercício. Então, ele tem uma diversidade grande, assim, de atuação, né, o coach. E ele entrou forte no esporte, né? Como é que ele é usado? Então, ele é utilizado através de várias técnicas. Eu, particularmente, trabalho com auxílio, né? A minha formação em coaching foi com a psicóloga Suzy Fleury, né? Que, inclusive, trabalhou já muito no futebol, com vários técnicos, né? E a gente trabalha, assim, a formação que ela deu assim, tem um auxílio da terapia cognitiva. Então, a gente trabalha muitos exercícios, né? Muitas técnicas dessa terapia cognitiva. Por exemplo, tem uma que chama de resolução de problemas. Então, a gente vai ajudar, né, o atleta ou o indivíduo, né, seja de que área for, a resolver algum problema que ele está enfrentando. Buscar a solução desse problema. Tá? Nós temos ouvido aí com frequência que profissionais da área do coaching estão atuando em clubes de futebol, por exemplo. O Figueirense foi um exemplo. Teve o trabalho do Lulinha agora na reta final do Campeonato Brasileiro. Não funcionou muito bem, porque o problema era muito sério, não era para uma pessoa só resolver. Mas o próprio Lulinha, por exemplo, ajudou a tirar o Fluminense de uma situação delicadíssima há um tempo atrás, quando precisava ganhar 10 jogos de 11 e ganhou. Escapou do rebaixamento. É um campo que se abre de atuação para o profissional, né? Sim, sem dúvida, assim, é um campo bastante interessante e se vê muitos resultados, tá? Então, a gente, né, pela própria parceria que eu tenho com a Suzy Fleury, a gente troca muito, né, as experiências, os conhecimentos que a gente vem adquirindo. Então, assim, quando o atleta, né, ele tem, juntamente com o técnico, né, que a gente faz o trabalho em conjunto com o técnico, o técnico é um cliente, toda a comissão técnica, e quando se trabalha em conjunto, objetivos, né, que sejam coletivos comuns, se coloca um foco, né, e ações que devem ser feitas para se atingir esse objetivo, não tem como o resultado não ser positivo. Realmente a gente tem tido resultados bastante interessantes, né, com esse método, utilizando esse método. Esse método é recente, né? No Brasil é mais, né? Nos Estados Unidos, na Europa já tem há mais tempo a utilização, mais fortemente dentro da área empresarial, né? Mas aí depois a gente foi vendo que dá para se adequar, porque na verdade ele tem 7 etapas, né?
Então, ele vai ajudar o indivíduo a fazer um planejamento estratégico e não só o planejamento. Isso é uma coisa interessante também que tu estava falando sobre a diferença da terapia para a atuação do método coaching, é que o método coaching parte do princípio que a pessoa ela tem que agir, ela tem que ir para a ação para que ela promova a mudança. Normalmente na terapia não, a pessoa fica mais tempo elaborando alguns processos para aí, depois de um tempo, ela mudar o comportamento. Né? Mas o método coaching não, são as sessões semanais ou quinzenais, a pessoa tem tarefas, ela tem ações a serem feitas que ajudem ela no processo de mudança. Nasceu nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Tá? Tem vários, inclusive, técnicos que trabalham com o método, né, para auxiliar seus atletas. Tem um ex-tenista, inclusive, o Timothy Galway, que trabalha com esse método. Então, assim, na verdade, ele tem uma eficácia muito grande porque ele ajuda, né, o indivíduo a focar, né, colocar foco no que ele realmente precisa mudar. Porque, por exemplo, a gente faz uma avaliação no aspecto pessoal, profissional, familiar e social. Né? Às vezes a gente pensa assim, não, ele é um atleta, ele precisa trabalhar ao lado profissional dele. Às vezes não. Tem algum aspecto familiar que está dificultando, né, na vida dele no momento e que isso interfere, por exemplo, no desempenho dele. Então, a gente vai dar atenção para esse lado. Ou algum aspecto pessoal, por exemplo, autoconfiança. Então, a gente foca nesse aspecto pessoal. Tá? No ser humano as coisas são engraçadas, né? O que parece não é. Exatamente. O que parece muito mais, não é, né? A gente sempre, assim, quando a gente vai dar entrevista, né, falar sobre a psicologia do esporte, por exemplo, é muito mais complexo, né, essa questão comportamental, né? O aspecto físico, o treinamento físico, ele parece mais lógico, né? Ele está ali, ele tem um planejamento, tudo, ele tem um trabalho diário, né? Mas o treinamento psicológico, ele é muito mais complexo, né? Comportamento exige tempo de mudança, né? Não é tão prático, né? Legal. 3:45, vamos ao intervalo. Já retornaremos com a Silvia Deschamps aqui no Notícia na Tarde. Minutos para as 4:00. Vamos lá com o Notícia na Tarde. Continuamos a nossa conversa com a Silvia Regina Deschamps, psicóloga do esporte. Silvia, e qual é a técnica adequada para aquela pessoa que tem dificuldade de fazer exercício físico, ou às vezes não consegue ter sequência, faz de vez em quando, e aí acaba às vezes piorando em vez de melhorar? Então, a gente faz um trabalho também através do método coaching, que chama coaching de fitness, né? Onde a gente auxilia as pessoas a aderirem à prática do exercício, né? Faz todo um trabalho de mudança, porque prevê uma mudança de comportamento, né? Especialmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade, que têm preguiça, que, por exemplo, são mais obesas, né? Ou que têm sobrepeso, ou que têm alguma... Às vezes até espera a indicação médica para falar, não, agora eu tenho que ir porque não dá mais para fugir, né? Não dá mais para deixar para a próxima segunda-feira, tem que começar. Então, a gente auxilia também, através do próprio método coaching, a esse processo de mudança e essa adesão à prática e manutenção, né? Porque, muitas vezes, as pessoas começam a praticar o exercício, mas não conseguem dar continuidade. Então, não adianta fazer 1 mês, 2 meses, né? Ou então ser aquele praticante de exercício do verão, né? Que só pratica quando o verão está próximo. Então, tem que dar continuidade, né? Para manter uma boa qualidade de vida. E se o aluno está indo mal na escola, começa a enfrentar problemas, funciona também para esse tipo de situação? Sim, sim. A gente vai trabalhar aí o foco dele, o trabalho de... Qualquer idade. Exatamente, qualquer idade. Colocar mais atenção, né, naquele momento com a ação, a tarefa que ele tem que fazer para que ele melhore o desempenho escolar. Né? Porque a gente percebe hoje tem muito estímulo para o jovem, né? Para a criança, eletrônico. Então, assim, às vezes é difícil ele focar mais no estudo até em função da tecnologia aí que está, né, crescendo e chamando a atenção desses jovens e crianças. E qual é o perfil das pessoas que mais procuram esse método? Então, há um tempo atrás, assim, eram mais mulheres, né? Aí a gente vem percebendo que de uns tempos para cá, assim, os homens têm vêm aderindo mais, assim, né? Mais assim, dentro de empresas, mais eles já vinham, né, mais nessa linha empresarial,
mas eles vêm aderindo também mais para o coaching pessoal, né? Assim, ajudar realmente a mudar algumas questões pessoais. É caro? Não, relativamente não é um processo caro. Na verdade, é importante colocar, né? Ele tem um início, meio e fim, né? São 10 sessões, tá? Depois, se a pessoa quiser dar continuidade, trabalhar em uma outra, né? Um outro enfoque da vida dela, e a gente dá, mas normalmente é um processo que são 10 sessões. 10 sessões, qual é o intervalo de cada uma? Pode ser semanal ou quinzenal. Tá? Depende da pessoa, né? Porque é interessante, tem pessoas que começam... É rápido. São praticamente 2 meses e meio, né? Tem pessoas que começam a querer fazer semanal, mas aí depois elas não dão conta, sabe? Das ações, das tarefas a serem feitas. E às vezes cada um tem um time de mudança mesmo, né? A gente sabe. Então ela passa para quinzenal para conseguir processar melhor essa mudança. E você está preparando um curso nessa área, né? Então, a gente está, na verdade, organizando, em parceria com a Academia F-Share Fitness, né, um curso de personal training, na verdade, criar valores no atendimento e aumentar os lucros, né, para os estudantes e profissionais de educação física, para eles se aprimorarem, né, se qualificarem melhor. A questão, porque às vezes tinha um tempo que o profissional ele se preocupava mais com a parte técnica do trabalho dele, né? Em qualquer área. Hoje em dia ele tem que saber um pouco de marketing, de vendas, de comunicação, né, de negócio. Então, aí ele vai estar mais habilitado e capacitado para trabalhar com a clientela que ele vai atender. O curso é quando? É 24 de novembro, no sábado, tá? É um dia só? Isso, são 10 horas, né, das 8h30 até as 19 horas. E na Academia F-Share Fitness. Tá? A gente está em parceria com eles nesse E os interessados? curso. Os interessados entram em contato com a academia, né? No telefone 48-3222-9121, tá? Perfeito. O que faltou dizer, Silvia Regina? É porque toda Silva tem o Regina acompanhando, né? O teu é Silvia Regina também, né? Assim, só para complementar, né, é importante o profissional, né, de educação física, ou mesmo estudante que está num processo de formação, ele se capacitar, né, ele ir em busca de treinamento especializado, né, eficaz para cada população que ele for trabalhar, né, seja com obesos, pessoas com sobrepeso, diabético, hipertenso. Então, esses cursos são interessantes, né, aproveitar em Florianópolis, né, um profissional que é o Luiz Antônio Domingues, ele foi eleito o melhor personal trainer pela Sociedade Brasileira em 2012. É mestre em performance humana, ele é diretor de um centro de atividade corporal em Santos, São Paulo. Está vindo a Florianópolis, né? Possibilitar aí esse aprimoramento dos profissionais da área. Conversamos com a Silvia Regina Deschamps a respeito de psicologia do esporte e a aplicação do coaching. E com ela, muito obrigado, Regina. Obrigada também. Nós finalizamos o Notícia na Tarde de hoje.